paz do Senhor Jesus. Vamos ficar sobre os pés, fazer uma oração, darmos início à nossa aula. Podemos dizer a primeira aula, né? Semana passada aqui trouxemos uma apresentação e hoje, propriamente dito, será a nossa primeira aula do nosso primeiro livro, da nossa primeira disciplina, que é a Bibliologia. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos mais uma vez na noite deste dia. Agradecemos ao Senhor o privilégio, a oportunidade de estar na tua casa, mais uma vez em tua presença, reunido com os teus servos, que amam a tua palavra e desejam aprender cada vez mais da mesma, crescendo assim na graça, no conhecimento do Senhor. Te louvo, te agradeço pela vida de cada um que já se faz presente. Peço a bênção do Senhor sobre a vida dos que estão a caminho. Peço também uma bênção especial sobre os que de longe estão nos acompanhando através desta transmissão. Que o Senhor, Pai, abençoe a todos e nos dê aqui a oportunidade de aprender mais a Tua palavra. Oramos confiando na Tua graça, na Tua bondade, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Mais uma vez, cumprimento todos os presentes, os que estão acompanhando a transmissão, que estão em casa ou em qualquer outro lugar neste momento, acompanhando a nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos, como havia nos comprometido, iniciar a nossa aula de hoje respondendo uma das perguntas que recebemos, diga-se de passagem, feita pelo jovem Sidney, que talvez seja a dúvida de mais alguns aqui, a respeito do significado do nome do nosso curso, ou da nossa escola teológica. Escola Teológica Shema. Não sei se vocês conseguem ler ali, está conseguindo ler o que está escrito ali? Está escrito ali Shema. Shema. Claro que a gente ainda está aqui nas primeiras aulas, mas Shema. E detalhe, tá? O hebraico se escreve invertidamente, ou seja, ao invés de ser como nós costumamos, da esquerda para a direita, o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então está escrito aqui, ó, Shema, daqui para cá. O significado, vamos lá. O significado do nome Shema. Agora melhorou, né? Melhorou ou não? Vocês estão ruins de vista? Não estão conseguindo ler? Está escrito ali, lembrando, da direita para a esquerda. Vamos lá, no 3 todo mundo lendo. Mas vocês não são alunos de teologia? Hoje é a primeira aula, né? Pegar leve. Está dando uma microfoniazinha, não sei se é algum das caixas e tal, ou se é o caso de baixar, que às vezes as caixas se encontram, o som dá isso daí. Mas vamos lá, irmãos. Eu sei que, brincadeiras à parte, mas vocês vão chegar lá também um dia. Mas está escrito Shema, eu destaquei em amarelo, numa cor diferente. Shema Israel, Yod He Vav He. Depois eu explico esse nome. Yod He Vav He, Shema Israel, Yod He Vav He Eloheinu, Yod He Vav He Echad. Ou, como preferem os judeus, no nome Yod He Vav He eles preferem usar o termo Adonai, então seria Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que é isso? Está aqui transliterado para facilitar, agora acho que dá para ler. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ainda não ajudou muito. Primeiro eu coloquei nas letras do alfabeto hebraico, depois nós fizemos o que chamamos de transliteração. Isso ainda não é aula de hoje não, tá? Só estou respondendo a pergunta do irmão ali, do nosso irmão, que, como eu disse, pode ser a pergunta de outros. A aula vai começar daqui a pouco. Isso aqui é vamos dizer assim, um aperitivo, só para a gente aquecer essa turbina. Quem trouxe Bíblia? Eu disse que não pode deixar de trazer, né? Então quem trouxe, abra sua Bíblia aí.
em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Eu pedi para alguém ler, e eu coloquei aqui entre parênteses está aqui KJV, isto é uma versão bíblica, uma das melhores que tem, King James Version, que é a versão King James. Alguém tem essa versão aqui? Nem que seja ela no celular? Alguém tem a versão King James aí, nem que seja no celular? Tem aí a versão King James? Então quem tiver aí, presbítero Ronaldo, se aproxima aqui mais. Vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, tá? Deuteronômio 6,4. Mas vou pedir ele para ler na versão King James. Pode ler aí. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Senhor é o único Deus. Segura aí um pouquinho. Na nossa Bíblia, na maioria que usa a versão revista e corrigida, está assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas perceberam? Na versão King James, como é que começa aí? Shema. Começa com o termo lá, Shema. Aí depois vem, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Na King James tem o termo Shema, na maioria das outras não tem, mas lá tem. Então vocês já perceberam de onde foi tirado esse termo, que aqui está, Shema. Portanto, a palavra Shema significa ouve, escuta. Quando você fala para um judeu, Shema, só de você falar Shema, ele já sabe que você está fazendo alusão a este texto. O Shema, o Shema, o Shema. O que é o Shema? O Shema é a ordem de Deus para o seu povo dar ouvidos à sua palavra. O termo Shema, ele é significativo. O termo Shema, ele é emblemático. Qualquer judeu que você falar para ele o Shema, ele já sabe. É uma ordem de Deus. Deus está me chamando para que eu dê atenção, para que eu dê ouvidos à sua palavra. Agora talvez fique mais fácil você entender essa primeira imagem aqui, ó. Shema. Não é apenas escutar. Não é apenas escutar. O verbo hebraico Shema é o verbo ouvir. Nós temos o nome, por exemplo, Shemuel, ouvido de Deus, Deus ouviu. Vem desse mesmo radical, Shema. Mas o termo em si, Shema, ele diz muito. Ele diz de uma ordem, repito, a ordem de Deus, conclamando o seu povo a que dê ouvidos à sua voz. Então, por que é que eu peguei esse termo e utilizei ele para dar nome à nossa escola? Porque eu entendo que aqui nos reunimos para fazer o quê? Para dar ouvidos. Nos sentamos para ouvir, para aprender, para estar atento àquilo que Deus tem a transmitir a nós por intermédio do estudo da sua palavra. O Espírito Santo é que nos orienta. Então, todas as vezes que você ouvir o termo Shema, você está ouvindo Deus lhe chamando para prestar atenção, redobrar a atenção, ouvir a sua voz. E a primeira coisa que se fala aqui é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Primeira coisa que todos devemos saber: nós temos um Deus que é único, é exclusivo, é inigualável. E daí por diante, os mandamentos de Deus. Então, respondido aqui, Shema. Quando alguém te perguntar onde é que você estuda, estudo na escola Shema. Shema, o que é isso? Deuteronômio 6,4. Deus ordenando o seu povo a dar atenção, a dar ouvidos à sua palavra. E é isso que nós fazemos lá na escola teológica Shema. Nós nos reunimos para dar ouvidos, para dar atenção, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Respondido aí, vamos à nossa aula de hoje. Você que trouxe o seu material, página de número 3, quero ler com você o nosso sumário, para que todos já
se interem, né, já fiquem inteirados do que iremos estudar hoje, claro, e nas próximas semanas, na disciplina de Bibliologia. Nós temos aí a introdução, primeiro capítulo, a divisão das Escrituras, segundo capítulo, a harmonia entre os dois testamentos. Só dando uma pausa aqui, lembrando que esse primeiro livro, Bibliologia, é o estudo sobre as Escrituras. Eu vou explicar também o porquê que é o primeiro livro que nós estudamos no nosso curso básico em teologia. Por que é que nós começamos por aqui? Tá? Mas vamos seguir aqui o sumário. Terceiro capítulo, a autoridade das Escrituras. Quarto capítulo, a inspiração das Sagradas Escrituras. Quinto capítulo, a inerrância das Sagradas Escrituras. Sexto capítulo, a formação do cânon sagrado. Sétimo capítulo, Jesus, o assunto principal das Escrituras. Oitavo capítulo, Jesus e as Escrituras. Até vou explicar. Parece que o capítulo 7 e 8, pelo título, estão dizendo a mesma coisa, mas o capítulo 7, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus. No capítulo 8, nós vamos ver o que Jesus fala sobre as Escrituras. Capítulo 9, a obra do Espírito Santo através das Escrituras. Capítulo 10, a supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. Capítulo 11, a completude das Escrituras. O 12, veremos a necessidade da Bíblia Sagrada. O 13, como estudar a Bíblia. E temos então, na sequência, a conclusão. Bom, vamos aí à nossa introdução, página 4. Temos aí uma frase, uma célebre frase de Charles Hayre, um dos grandes teólogos modernos, recente, podemos assim dizer. Charles Hayre, ele diz, e todos nós naturalmente concordamos com esta expressão dele: a Bíblia é o maior dos livros. Estudá-la é a mais nobre das ocupações. Entendê-la, o mais elevado dos objetivos. Então, nós estamos aqui tendo a mais nobre das ocupações, que é estudar a Bíblia. Nós estamos tratando do mais elevado objetivo, que é entender a Bíblia, haja visto ser a Bíblia o maior de todos os livros. Bom, por que é que nós começamos o estudo da teologia aqui na Escola Teológica Shema? Porque isso não é regra. Cada curso tem ali a sua grade curricular, tem a sua ordem de apresentação das disciplinas. Isto aí não tem uma regra rígida. Cada curso tem a sua metodologia, seu sistema de ensino, sua grade curricular, etc. Nós temos a grade que apresentamos na semana passada, mas por que é que nós iniciamos justamente pela bibliologia, o estudo das Sagradas Escrituras? Porque todo o restante, todo o conteúdo que nós fomos estudar daqui para frente, doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia, os próprios livros da Bíblia organizados em grupos, Pentateuco, históricos, poéticos, enfim, todos os outros livros do curso teológico, eles emanam naturalmente da Bíblia. Eles estão baseados na Bíblia. Nós vamos extrair todos eles da Bíblia. Vamos estudar teontologia, a doutrina de Deus ou teologia própria. De onde nós vamos extrair as informações? Da Bíblia. Quando nós estudarmos cristologia, a doutrina de Cristo, da onde extrairemos as informações? Da Bíblia. Então, antes de tudo, eu entendo que nós precisamos pavimentar este caminho, Nós precisamos aplanar essa estrada, fazer com que todos saibam, entendam que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante. O que é isso? Não contém erros. Que a Bíblia é infalível. O que é isso? Não contém falhas. Que a Bíblia é inspirada, que significa
não tem como origem o homem, mas foi o próprio Deus quem inspirou os escritores humanos a registrarem a sua revelação, que a Bíblia está completa, completude, nós vamos ver. Enfim, nós precisamos começar a pavimentar essa estrada que iremos percorrer ao longo dos meses que se seguirão. Precisamos começar entendendo plena, total e perfeitamente que o livro que nós vamos estudar é o livro de Deus, inspirado por Deus, portanto infalível, inerrante, completo e por aí vai. Por isso, por essa razão, nós começamos aqui pela bibliologia. Eu sei que ninguém tem dúvida a esse respeito. Eu sei que você sabe que a Bíblia é inerrante. Eu sei que você sabe que a Bíblia é infalível. Eu sei que você sabe que a Bíblia está completa. Mas não se trata apenas de saber. Se trata de ter as informações, vamos dizer assim, teológica, o conteúdo para que nós possamos enraizar mais firmemente a nossa fé, a nossa convicção. Então nós vamos estudar dentro desse viés de nos aprofundarmos na nossa fé, aquilo que nós já cremos e já sabemos. Então está aí, página 4. A Bíblia, do grego, Biblia, plural de biblion. Você percebe aí que eu usei as palavras gregas, mas vocês não estão habituados, mas propositalmente eu faço isso. Eu coloco algumas expressões nas línguas originais, sabendo que você ainda não conhece, isso leva tempo para a gente se habituar, mas justamente para que você já comece a ver as letras do alfabeto grego, hebraico, as línguas originais da Bíblia, tá? Não com a ideia de que você já vai ver e vai entender, mas você já vai se acostumando, você vai vendo e vai começar a se habituar. Daqui a pouco, daqui a um tempo, já fica mais fácil compreender aí os idiomas originais. Então, do grego biblia, plural de biblion, que significa rolo ou livro. Pode ser chamada de uma coleção de livros reunidos em um majestoso volume. Então, preste atenção aqui no slide. Vou dar uma pausazinha da leitura aí do nosso livro e chamo a sua atenção aqui para o seguinte slide. A gente já falou sobre bibliologia, aqui em cima escrito, no nosso alfabeto, as letras do nosso alfabeto, aqui escrito no alfabeto grego, bibliologia, que biblio ou biblion é livro, singular. Biblio ou biblion é livro no singular. Logia, estudo, tratado, doutrina. Então nós temos que bibliologia é o estudo do livro. Qual livro? Ficaria vago assim, Bibliologia, estudo do livro. Qual livro? O livro sagrado, a Bíblia. E aí, nós precisamos então perceber que a palavra grega biblion é uma palavra singular, significa livro. E a palavra grega biblia, percebe que só trocou ali a última letra, não é? O O pelo A. Biblio ou biblion é singular. Livro. Biblia, ou Bíblia, como nós lemos, é plural. Portanto, livros. Nós estamos acostumados a chamar a Bíblia. Para nós é um termo singular, porque no nosso alfabeto, para que seja algo, seja plural, tem que colocar no final S, ES, IES, aquelas regrinhas do português lá, bem lá atrás que nós um dia estudamos. Mas em outros alfabetos, pelo mundo afora, em outros idiomas, para você pluralizar uma palavra, não é simplesmente colocar um S, ES, IES no final. Às vezes você tem que trocar a forma de expressão, de escrita. No grego eu estou trazendo aqui, para você transformar livro, a palavra livro, na palavra livros,
Você não acrescenta um S, você troca o O pelo A no final. Biblio se transforma em bibliar, então você sai do livro para livros. Então, quando nós falamos Bíblia, nós estamos falando uma palavra grega que significa, só para saber se você está entendendo, que significa, Bíblia significa livros, livros. Então, traga a sua Bíblia, só vamos você trazer os livros. Quantos livros tem aqui? 66 livros. Nós temos aqui uma biblioteca. A minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia é uma biblioteca. Nós temos aqui, portanto, por isso que não se chama bibliolivro, se chama Bíblia, livros, porque nós portamos aqui, nós carregamos aqui 66 livros. Então, se você já leu a Bíblia toda, você já leu pelo menos 66 livros na sua vida, que é o que contém a Bíblia Sagrada. Então, esse pequeno detalhe aí. Vamos voltar para o nosso material de apoio. Vamos continuar aí na página 4. Como um livro, se tratando da Bíblia, ela destina-se a ser lida. Mas a Bíblia não é como outro livro qualquer. Ela é o livro dos livros. Ela é santa. Ela é a Bíblia Sagrada, livros sagrados. Sua santidade encontra-se em sua qualidade sobrenatural. É um livro sagrado porque transcende e posiciona-se à parte e acima de qualquer outro. O conceito de santo significa separado. Significa que não é comum, não está no meio comum, está em outra dimensão, em outro nível, em outro patamar. Então a sacralidade da Bíblia, ela oriunda-se justamente do fato de que ela não é um livro qualquer. Ela transcende, posiciona-se à parte e acima de qualquer outro livro. É um livro santo, por quê? Porque o seu autor é santo. É santa porque a sua mensagem é santa. E porque a mesma, ou seja, a mensagem propõe-se a fazer-nos santos. A Bíblia é um livro santo porque o autor é santo, o conteúdo é santo e a proposta é nos tornar também pessoas santas. A Bíblia é um livro inspirado, que significa soprado por Deus. O termo inspirado nós vamos estudar na semana que vem, tá? É um capítulo que estudaremos na próxima semana, inspiração. Aí nós vamos falar mais detalhadamente aqui os significados. Mas quando nós falamos que um livro é inspirado, nós estamos dizendo que ele foi soprado por Deus. Essa inspiração transcende o que normalmente se entende como inspiração de um artista humano. A Bíblia oferece mais do que intuição brilhante, mais do que sagacidade humana. Ela é chamada inspirada não só por causa de seu modo sobrenatural de transmissão mediante autores humanos. Eu já gostaria de pedir que você sublinhasse, circulasse, enfim, destacasse esta expressão aí, autores humanos. Eu já voltarei nela aí, autores humanos. Então ela é chamada de inspirada não só por causa de seu modo sobrenatural de transmissão mediante autores humanos, mas principalmente por causa de sua origem. Não é meramente um livro sobre Deus, ela é um livro proveniente de Deus. Por isso, a igreja confessa sua confiança e certeza de que a Bíblia é a vox Dei, expressão latina que significa voz de Deus. Deixa eu voltar aí onde eu pedi para vocês destacarem. Autores humanos. Alguns comentaristas bíblicos, alguns livros de bibliologia, eles usam o termo autor humano. Outros preferem usar o termo escritor humano. É diferente, tem um pouquinho de diferença aí.
Porque quando nós falamos de autoria, nós estamos falando da origem. Por exemplo, um livro que eu, Márcio, tenha escrito, e eu tenho alguns livros escritos, eu sou o autor. A origem do livro, né, se originou de mim, claro, tem inspiração, tem alguns estudos, outras leituras, mas enfim, a fonte primária da escrita daquele livro, a inspiração é minha. Quando a gente fala da Bíblia, por exemplo, o livro de Josué, foi escrito por Josué, mas a autoria do livro é Deus. O livro, por exemplo, podemos citar aqui o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Foi escrito por Mateus, mas o autor é Deus. Nós temos o escritor humano e nós temos o autor divino. A gente faz essa diferenciação para que não haja dúvida quanto à origem do livro. Existem os canais dos quais Deus se utilizou para que a mensagem fosse registrada. Moisés, Josué, por aí vai, Mateus, Lucas, Marcos, João, Paulo, enfim, autores humanos ou escritores humanos, mas a fonte, a origem, a inspiração é divina. A Bíblia, portanto, deve ser sempre entendida como um livro de Deus. Por que que isso é importante, irmãos? Porque eu quero aqui tentar minimizar, se não dirimir completamente, mas pelo menos minimizar o máximo, termos perigosos que às vezes se usam por aí, às vezes a gente ouve, às vezes a gente lê, que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra. Isso é um termo errado, equivocado, perigoso e que beira até a heresia. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa. Você quer ver um exemplo? Pegar um exemplo aqui. Um ateu, famoso ateu, pegar um ateu que já passou por essa... Karl Marx poderia citar, Friedrich Nietzsche poderia citar, outros ateus escritores, filósofos famosos, Sigmund Freud, por exemplo, pai da psicanálise, é tipo ateu. Escreveu um livro. Vamos supor que neste livro escrito pelo ateu Freud, ele coloca lá um versículo bíblico. No livro de Freud contém a palavra de Deus? Tem um versículo lá. Contém. Mas é a palavra de Deus? A diferença. Você pode ter um livro aí de 50 capítulos, 10.000 páginas e um versículo. Você vai dizer, neste livro aí contém. Tem lá um versículo. Contém. Agora, ser a palavra de Deus, isto implica na plenitude do conteúdo, do início ao fim. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, do início ao fim. Quando eu uso o termo contém, isso me dá margem para eu chegar aqui e dizer, esse aqui não é, esse aqui não é, esse texto aqui está fora. Isso é perigoso. Existem hoje alguns teólogos chamados teólogos mais progressistas, não é? Uma linha teológica chamada de teólogos liberais, que eles refutam a plenitude da inspiração das Sagradas Escrituras. Estou abrindo aqui esse parênteses, irmãos, que é importante, tá? São termos que parecem ser simplórios, mas eles são recheados de perigos. Se você usar esse termo achando que contém a palavra de Deus, isso dá margem para você dizer o que é e o que não é. O que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. A gente tem que entender, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra, quer dizer, contém também, toda ela, todo o conteúdo é a palavra de Deus. Então,
tem autores humanos, mas a inspiração, a origem é divina. Portanto, a Bíblia terminei aí na página 5 lá em cima, a igreja confessa sua confiança e certeza de que a Bíblia é a vox Dei, ou seja, a verdadeira voz de Deus. O princípio cristão da autoridade bíblica significa que Deus é o autor da Bíblia e deu-a para dirigir a crença e o comportamento do seu povo. Nossas ideias a respeito de Deus e da nossa conduta devem ser testadas e, onde necessário, corrigidas e ampliadas de acordo com a Bíblia, como padrão de referência. Autoridade é também o direito de ordenar. A palavra escrita de Deus, em sua verdade e sabedoria, é o meio que Deus escolheu para exercer o seu governo sobre nós. E as Escrituras são o instrumento do senhorio de Cristo sobre a igreja. Redobre aqui a sua atenção. Vou até beber uma água aqui para falar isso e você prestar bem atenção. Vou retomar aí o finalzinho desse parágrafo, que diz assim: a palavra escrita, a Bíblia, a palavra escrita de Deus, em sua verdade e sabedoria, preste atenção nisso aqui, é o meio que Deus escolheu para exercer o seu governo sobre nós. E as Escrituras, ou seja, a palavra escrita, estou falando dela ainda, são o instrumento do senhorio de Cristo sobre a igreja. Deus escolheu, Deus decidiu assim. Deus escolheu revelar aos homens a sua vontade, a sua pessoa, as suas leis, por intermédio deste livro. Esse compêndio de livros, a Bíblia, os livros, usou escritores humanos, inspirou os mesmos para revelar-se, para revelar a sua vontade, para revelar os seus propósitos, para revelar a sua ética, para revelar a sua doutrina. E a partir deste livro revelado, inspirado, a partir dele Deus exerce o seu governo, o seu domínio, sua liderança sobre a igreja. Então, o que é que eu estou querendo enfatizar, destacando isso aqui? A Bíblia, ela tem autoridade sobre a igreja. A igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. Isso é importante destacar, por quê? Porque na Igreja Católica, por exemplo, lá os papas dizem que eles, o papado e a igreja como um todo, têm soberania sobre a Bíblia, podendo retirar, acrescentar, interpretar ao bel prazer, porque eles julgam que o papado e a igreja é superior à Bíblia. Portanto, eles podem movê-la, reescrevê-la, reeditá-la, alterá-la, reinterpretá-la. O que nós precisamos entender é que a igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. A Bíblia tem autoridade sobre a igreja. Por que é que a Bíblia tem autoridade sobre a igreja? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com a sua igreja. Se a igreja pertence a Deus, e o modo como Deus escolheu para falar com a sua igreja é por intermédio da sua palavra escrita, refutar a Bíblia é refutar o próprio Deus. Rejeitar a Bíblia é rejeitar o próprio Deus. Ora, você que é pai, você que é mãe, você exerce a sua autoridade sobre o seu filho dizendo faça isso ou não faça isso. Um desrespeito à sua palavra automaticamente é um desrespeito à sua pessoa. Se você fala para o seu filho não faz e ele faz, ele está desrespeitando a sua palavra, consequentemente respeitando a sua pessoa. Por quê? Porque você exerce a sua autoridade sobre ele por intermédio da sua palavra.
dizendo o que deve fazer, o que não deve fazer, orientando, disciplinando, etc. Quando ele faz pouco caso da sua palavra, ele está fazendo pouco caso de você, da sua pessoa. Então, é assim que funciona em relação a Deus também. Então, como é que eu posso descobrir se Cristo é de fato o Senhor da vida de uma igreja? E aqui não trata-se de meras palavras, não é mero casualismo. Queremos entender isso aqui objetivamente, concretamente, isso aqui como um fato concreto. Como é que eu sei se Cristo é ou não é o Senhor da vida de uma igreja? Não se trata só de, Ele é meu Senhor, cantar. Não. É na prática. De forma concreta, de forma objetiva, não é de forma romântica, não é só na letra da canção e tal, da boca para fora. É de forma prática, concreta, objetiva. Como é que eu sei? A resposta está aqui, verificando se a mesma submete-se integralmente à autoridade da palavra de Deus. Então, uma igreja que é submissa à palavra de Deus, esta igreja é submissa ao Deus da palavra. Se uma igreja está debaixo da orientação da palavra de Deus, ela está debaixo da submissão, ela está em submissão ao Deus da palavra. Uma igreja que transige a palavra de Deus, que barganha a palavra de Deus, que altera a palavra de Deus, esta igreja não é de Deus. Se a igreja não se submete à palavra de Deus, esta igreja não se submete ao Deus da palavra. Não tem meio termo, irmão. Não dá para a gente, não tem em cima do muro não, aqui não tem negócio de Laodiceia, amor, não é ou não é. Ou se submete à palavra, porque submeter-se à palavra significa submeter-se a Deus, ou não se submete e não é uma igreja de Deus. Então, Paul Washer que costuma dizer assim, é uma frase que foi popularizada por Paul Washer e muitos dizem também até, vamos dizer assim, atualiza, dentro de um outro contexto, mas Paul Washer diz: não fique preocupado em procurar uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Se você tem uma igreja que é do lado da sua casa, mas que não segue a Bíblia, do outro lado tem outra igreja que não segue a Bíblia, na frente tem uma igreja que não segue a Bíblia, no fundo da sua casa tem uma outra igreja que não segue a Bíblia. Parece até surreal o que eu estou dizendo, mas não é impossível de acontecer de alguém ter uma casa cercada de igreja assim, não chega a ser tão, infelizmente, Mas enfim, você tem uma igreja aqui a poucos metros da sua casa, 2, 3, mas que não se submetem à Bíblia, e talvez você tenha que andar 1 quilômetro para reunir em uma igreja que é submissa à Bíblia. Meu irmão, ande esse 1 quilômetro, ande esse 1 quilômetro, ande 2, ande 5, porque diz respeito à sua salvação. O que adianta você fazer parte de um grupo de pessoas que se reúne, mas não está indo para o céu? Você vai ficar lá perdendo tempo. Então não fique preocupado na comodidade de ter uma igreja próximo da sua casa, mas fique preocupado em saber, a minha igreja está próxima. Próxima que eu digo assim só para fazer o termo, próximo de casa, próximo da Bíblia. Não é só próximo, é dentro, inserida, contextualizada com as Escrituras. Esse deve ser sempre o seu critério. Esse deve ser sempre a sua maneira de decidir aonde você vai servir a Deus. E aqui eu estou falando de forma genérica, porque não se trata de um culto da igreja local aqui. Se trata de um curso dedicado a pessoas desta igreja, de outras igrejas, de outras denominações, com outras pessoas nos acompanhando de diversos lugares. Então, fica esta palavra. Não se preocupe em reunir em uma igreja próximo da sua casa, mas sim uma igreja dentro da Bíblia. Amém? Isso aqui foi só a introdução. Vamos lá para o capítulo 1. Vamos ver se a gente consegue falar todo ele antes do nosso intervalo. Vamos lá. Capítulo 1. Vamos falar agora sobre a divisão das Escrituras. A divisão das Escrituras. O texto áureo que eu trago aqui para este capítulo
talvez não dê para ler muito bem ali, mas no seu material aí com certeza dá, página 6. Paulo, escrevendo a segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele disse assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos lá. O termo grego, ortotomeu, que aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, foi traduzido como manejar, está aí, né? Que maneja bem, maneja. Quando você lê no original, ortotomeu, né? Maneja está lá no original, ortotomeu. Mas isso significa literalmente o quê? Cortar na direção certa. Ou dividir corretamente. Então é como se Paulo estivesse dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que saiba cortar na direção certa, dividir corretamente a palavra de Deus. O manejar aqui, manejar não é simplesmente, vamos dizer assim, alguém fala assim, João, o que está escrito em João 3,16? Você fala de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é apenas decorar textos, não é naquele culto de domingo que o pastor diz assim: a leitura bíblica oficial hoje está em Sofonias, e você rapidinho encontra, enquanto aquele outro irmão, né, a leitura já acabou, já está cantando o terceiro hino, ele ainda não achou onde está o... esse irmão não maneja bem, hein? Não maneja bem. Não é simplesmente o saber encontrar textos, livros, capítulos, mas é cortar na direção certa, dividir corretamente. Logo está posto que a Bíblia, a palavra da verdade, tem suas divisões próprias. E há de ser evidente que, sem a sua devida observação, não é possível ser um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Assim, qualquer estudo desta palavra, em que essas divisões forem ignoradas, será confuso. Eu acredito, e aqui independe, não é exclusivo para o obreiro, não é exclusivo para quem almeja um dia, vamos dizer assim, galgar os degraus do ministério, diaconato, presbitério, ser um evangelista, um pastor, um dirigente. Não é tão somente para quem tem objetivos ministeriais, que a Bíblia inclusive diz que quem deseja, excelente coisa deseja. Então não é pecado desejar ser um obreiro, ser um pastor, não tem nenhum problema. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que para nós aqui nesta noite, esta palavra não se dirige apenas a quem tem anseios ministeriais, mas todo aquele que deseja conhecer profundamente, ter uma melhor qualidade no seu estudo pessoal, devocional, para melhor servir a Deus, ele deve buscar também manejar, cortar na direção certa, dividir corretamente a palavra de Deus, não apenas para ser um obreiro. Por exemplo, eu sou uma mulher, não vou ser presbítera, então não deixe isso para lá. Não é o caso. Não é o caso de apenas ter a dedicação quem tem anseios ministeriais, mas todo crente, todo servo de Deus que deseja conhecer mais profundamente a palavra de Deus, com o objetivo de melhor servir a Deus, deve se dedicar nessa tarefa de cortar na direção certa, dividir corretamente. Bom, sem enrolo, indo direto ao ponto, o que eu estou querendo dizer? Como vimos aqui, ortotomeu é a palavra grega que Paulo usa neste verso e que foi traduzido como manejar, mas, contudo, a tradução literal, como vimos, é cortar na direção certa ou dividir corretamente. Logo, entendemos que a Bíblia tem as suas divisões naturais. Por exemplo, quem é capaz de dizer aqui uma divisão natural da Bíblia? A Bíblia está dividida em... Quem pode citar alguma divisão natural da Bíblia? Tente falar de forma que eu consiga ouvir, viu? Vocês falam que talvez... Eu tenho dúvida se você que fala consegue ouvir tão baixo que você fala. Fala aí sem medo de errar.
Ponto. Uma divisão por testamento. É uma divisão. Antigo Testamento, Novo Testamento. É uma divisão. Nós vamos ver outras aqui. As principais divisões a considerar para um eficiente estudo da Palavra de Deus. Por exemplo, você consegue ler o que está escrito ali? 1, 2, 3. O judeu, o gentio e a igreja. Para Deus existem 3 povos: o judeu, o gentio e a igreja. O judeu, nós sabemos, descendência de Abraão, vamos dizer assim, o hebreu como um todo, descendência de Abraão. Logo, quem não é descendente de Abraão, não interessa de qual povo, de qual tribo, de qual língua, de qual nação, não é descendente de Abraão, é gentil. Não faz parte do povo judeu, é gentil. Então, até aí nós tínhamos 2 povos, o judeu e o gentil. Só que Cristo veio e ele vai, desses 2 povos, judeu e gentil, formar um terceiro povo, que é a igreja. A igreja é formada de judeus que se convertem e gentios que se convertem. Eu preciso saber que existe essa divisão natural na Bíblia. Por quê? Porque existem momentos que Deus está falando para judeus. Existem momentos que Deus está falando para gentios. Existem momentos que Deus está falando para a igreja. Quando eu pego o texto em que Deus está falando com um judeu e eu tento aplicá-lo à igreja, dá problema. Quando eu pego um texto em que está se dirigindo à igreja e eu tento aplicá-lo ao gentio, dá problema. Então eu tenho que conhecer as divisões naturais. Estou citando uma. Se eu negligencio esta divisão e pego um texto dirigido a um grupo, a um povo, e tento aplicá-lo a outro povo, não dá certo não, irmão. Dá errado. Você torce o texto, o contexto, e aí você vai ter dificuldade na hora de compreender. Então nós precisamos considerar as divisões. Você quer ver outra que todos nós, eu acredito que todos nós, se não conhecemos com profundidade, com certeza, pelo menos já ouvimos falar, são o que? As 7 dispensações. Quem nunca ouviu falar nas 7 dispensações? Fica com vergonha não, você está aqui para aprender mesmo. Tem algumas pessoas que nunca ouviram falar, não tem problema. Ninguém é obrigado a saber, está aqui para aprender. Eu me matriculei é para aprender mesmo. Me explica aí, que história é essa? 7 dispensações. A Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus, está dividida em dispensações. A primeira delas, eu não vou entrar aqui em detalhes, não é o caso, só vou citá-las. A gente vai chegar a um tempo que vamos nos aprofundar em cada uma delas. Mas nós temos a dispensação da inocência, ou seja, antes do pecado, quando o homem vivia em estado de inocência. Depois do pecado começa a segunda dispensação, que é a chamada consciência. Então, havia uma forma que Deus falava com o homem na inocência. Depois Deus começa a falar com o homem de outra forma, depois que o pecado entrou, e inaugura-se a dispensação da consciência. Depois nós temos uma terceira dispensação, que é o governo humano. Quando Deus entrega ao homem a autoridade para governar sobre a terra. Depois que termina essa dispensação, começa uma outra dispensação chamada patriarcal. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a partir do capítulo 12 do Gênesis, agora Deus está trabalhando através de uma revelação com os patriarcas. Depois nós temos a quinta dispensação, que é a da lei. Essa aí todos já ouviram falar. Depois da dispensação da lei, acredito que todos sabem qual é a sexta, da graça. Então imagina nós na dispensação da graça, queremos pegar um texto da lei e aplicá-lo na graça, aos problemas que a gente encontra. E vice-versa, textos da graça tentando aplicá-lo dentro de um período dispensacional chamado lei. E a sétima dispensação, que ainda estará por vir, que é o milênio.
Então nós temos 7 dispensações. Você tem que entender, esse texto aqui está dentro de qual contexto dispensacional? Você quer compreender bem as Sagradas Escrituras? Você quer cortar corretamente? Você quer manejar bem? Você precisa considerar essas divisões. Lei e graça, está dentro aqui também, não é? Lei e graça. Um outro, salvação e recompensa. Isso aqui também dá muita margem para erros. Uma coisa são as obras para galardão, recompensa. Outra coisa é salvação. Salvação é pela graça. As obras é para que tenhamos direito à recompensa. Ninguém trabalha para ser salvo, porque obras não salvam. Então, às vezes, a gente pega um texto que fala de obras e que diz de recompensas ao final e aplica como se fosse necessário obras para a salvação. Temos que saber dividir. Uma coisa é salvação, outra coisa é recompensa. Agora, claro, nós vamos trabalhar isso também ao longo do curso. Todo aquele que é salvo tem obras, mas nem todos que têm obras são salvos. Você tem que saber distinguir isso daí. Às vezes você tem a pessoa na igreja que é a que mais trabalha. Você fala, puxa, fulano com certeza é salvo. Olha o tanto que ele trabalha. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. As obras não dão direito à salvação. Agora, quem é salvo deveria trabalhar como gratidão pela salvação, não para a salvação. Eu sou grato por ser salvo, por isso eu trabalho. Então, o meu trabalho para Deus é a gratidão, a manifestação da minha gratidão pela salvação, não para a salvação, para ter direito à salvação. Precisamos saber fazer essa diferença. E eu vejo às vezes pessoas se equivocando, pregando obras para a salvação, quando obras não tem a ver com salvação. A verdadeira igreja e a igreja nominal. Existe a igreja verdadeira e existe a igreja nominal, ou seja, aquela que é só no nome. Por exemplo, eu tenho um livro, o último livro que eu escrevi, o título do livro é Uma Igreja Divorciada do Calvário. Obviamente que eu estou falando de uma igreja nominal, a igreja local, a igreja terrena. Não estou falando da igreja chamada universal, não a do reino de Deus, mas a igreja composta por todos os santos lavados e remidos no sangue de Jesus, de todos os lugares que estão espalhados pelas diversas denominações, não é? Existe uma igreja e esta igreja se reúne em várias igrejas locais. A igreja de Deus tem membros da igreja de Deus, estou falando, não a denominação Igreja de Deus no Brasil, estou falando da igreja que pertence a Deus. Existem membros da igreja de Deus que servem a Deus na Assembleia, que servem a Deus na Metodista, que servem a Deus na Batista. Agora, existem membros da Assembleia de Deus que não fazem parte da igreja de Deus. Tem diferença. A igreja de Deus é formada por todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Já as igrejas locais é formada por pessoas que têm o seu nome escrito na secretaria da igreja. E aí é onde eu estou dizendo, nem todos os que estão arrolados ali, na secretaria da igreja, estão automaticamente arrolados no livro da vida. Então eu preciso fazer essa distinção. A igreja do Senhor Jesus, os salvos, ela é santa, ela é imaculada, ela é pura, ela é salva. Agora as igrejas locais, existe pecado, existem erros, existem falhas, existe muita coisa nas igrejas locais. Então a gente precisa diferenciar. Às vezes você está se referindo a uma, Jesus fez essa diferença, ele fala do trigo e do joio. Ele sabe quem é quem, eu não sei, você não sabe.
Você acha que um faz parte de uma igreja, ele faz da outra. Você acha que o outro faz da outra, ele faz da uma. Eu não sei. Então, eu não posso fazer distinção. Agora, Jesus, ele sabe. Por isso que ele disse, deixa, no final, eu faço a diferenciação. Eu levo o trigo e o joio fica por aí. Então, enquanto a gente não sabe quem é quem, a gente tem que aprender a lidar com todos. E com habilidade, levando. Depois eu falo aqui do você sabia. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho aqui. A Bíblia Sagrada está dividida em duas grandes seções, já foi dito ali pelo cooperador Alex, conhecido como Antigo e Novo Testamento. Esses, por sua vez, dividem-se por livros, os quais estão divididos por capítulos e versículos. Segundo os números dados por William Evans, a Bíblia contém 1189 capítulos. E quantos versículos? Isso aí é muito, 31.173 versículos. Desses, 929 capítulos, 23.214 versículos ocorrem no Antigo Testamento, 260 capítulos, 7.959 versículos ocorrem no Novo Testamento. Então nós temos aqui essa divisão, Antigo e Novo Testamento, livros, capítulos, versículos. Agora, preste atenção nesse parágrafo que eu vou ler aqui na página 7. Faz-se necessário saber que estas divisões por capítulos e versículos não faziam parte dos textos originais. Sendo assim, não são inspirados. Contudo, a maioria das divisões é muito útil, mas algumas vezes trazem alguma confusão, visto que foram inseridos em meio a assuntos que estavam sendo tratados, tendendo-se a pensar que ao terminar um capítulo e iniciar outro, automaticamente está se encerrando um assunto e iniciando outro. Todavia, nem sempre é assim. Algumas vezes, para se compreender melhor certo assunto, o mais recomendável é ignorar a divisão em capítulos e versículos. Aqui eu coloquei só capítulo, mas às vezes versículos também. Então preste atenção, para a gente fechar essa parte aqui. Segura firme aí, está chegando já o nosso intervalo já, não dorme não, falta pouco. Mais 10 minutinhos. Quando a Bíblia foi escrita originalmente, por exemplo, Deus entregou lá a Moisés a revelação do Pentateuco. Deus não disse, Moisés, escreve aí o capítulo 1, agora escreve o capítulo 2, agora escreve o capítulo 3. Não, é um livro. E Moisés foi escrevendo tudo ali, do 1, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 50, não me lembro agora qual o último versículo lá. Quantos versículos tem no capítulo 50 do Gênesis? Mas um texto corrido, Moisés foi escrevendo, separando por parágrafos e tal, em hebraico, escrevendo de um lado para o outro certinho. Não tem a divisão. Mesma coisa o Êxodo, os outros livros, o rolo, por exemplo, de Jeremias. Jeremias escreveu todo ele. Tem lá 52 capítulos, Jeremias são 52, isso mesmo. Mas originalmente não estava dividido assim. Eu coloquei aqui, finalzinho da página 6, volta aí. Segundo os números dados por William Evans, tem essa divisão, mas originalmente não era assim. E aí eu terminei aqui dizendo que a divisão como nós temos hoje na Bíblia, às vezes, em alguns casos, não são muitos não, mas em alguns casos, para você entender o que está sendo ali falado, você precisa desconsiderar a divisão por capítulos, porque a gente é dado a pensar, acabou um capítulo, acabou um assunto, só que o outro capítulo está ainda falando daquele assunto. Talvez você tenha que ir um pouquinho adiante para fechar o raciocínio daquele assunto que estava sendo falado. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Primeira coisa, você sabia que a Bíblia como nós temos hoje, dividida assim por capítulos e versículos, apareceu com essas divisões na primeira vez, em 1555. 500 anos atrás, pouco menos do que isso. Se a gente pensar que a Bíblia é um livro, o Antigo Testamento foi encerrado há mais de 2000 anos atrás.
o início do Antigo Testamento, aí o Gênesis, a gente vai ter aí aproximadamente 5.000 e tantos anos atrás, quase 6.000 anos atrás. 500 anos atrás é até recente. A divisão como nós temos hoje é até recente, essa divisão. A mesma foi publicada por Robert Stephens. Nós vamos falar depois alguns detalhes, por exemplo, a imprensa, ela foi criada, foi inventada. Nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, quando ela foi inventada, quando a Bíblia começou a ser rodada nesse formato que nós temos. Antes não era assim. Então tudo isso precisa se levar em consideração. Então isso mudou um pouquinho o formato da Bíblia, o formato da divisão dos textos. Eu só estou querendo que você saiba que na origem ela não era como nós temos. Não, isso não altera, irmão, em hipótese alguma, a inspiração do texto. Estou falando da divisão do texto, que algumas vezes nós precisamos desconsiderar. Eu vou trazer aqui só 2, tá? Porque não dá tempo de trazer muito. Poderia trazer vários, mas eu vou trazer só 2 exemplos em que não considerar a divisão por capítulos. Segura aí você que também está nos assistindo, Anderson, eu já sei que está, um abraço para você, acompanha aí, tá? Vou trazer um exemplo aqui, aliás 2, em que a desconsideração da divisão por capítulo nos ajuda a compreender melhor o texto. Olha o primeiro exemplo que eu vou trazer para você, onde que está, hein? Preste atenção no que vai aparecer aqui agora. Olha o primeiro exemplo onde está. Está onde? Capítulo? Não, começou bem, né? O capítulo 1 do Gênesis deveria terminar, na verdade, no versículo 3 do capítulo 2. Confiramos, vamos dar uma olhada aí. Precisa nem ir muito longe, né? Mas já assim no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1. Na nossa Bíblia, o Gênesis capítulo 1 termina em qual versículo? Qual o último versículo de Gênesis 1? Olha aí na Bíblia, para conferir aí, irmão. Você não tem que acreditar tudo em mim, não. Confere, tem que conferir. Termina no capítulo 31. Mas o assunto da criação, que está sendo tratado no capítulo 1, termina no versículo 3 do capítulo 2. Olha só, versículos 1, 2 e 3 do capítulo. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ponto. Aí o versículo 4, capítulo 2. Aí vai entrar em outro assunto. Vai falar da formação do Éden. Mas o capítulo 1 ele está tratando da criação de tudo. E a conclusão desse assunto é o versículo 3 do capítulo 2. Ou seja, se você está lendo um capítulo de repente por dia, você termina o capítulo 1 no versículo 31, e no outro dia você vai começar a ler o encerramento do assunto que você leu no dia anterior. Então, o mais recomendável seria você ter ido até o versículo 3 do capítulo 2 para encerrar esse assunto. Eu vou dar agora um outro exemplo, mas invertido. Aqui eu estou dizendo aonde um capítulo deveria terminar. Agora eu vou dar um exemplo de um capítulo que deveria ter começado antes. Vamos conferir na Bíblia. Exemplo 2. Capítulo 53 de Isaías deveria começar, na verdade, no versículo 13 do capítulo 52. Irmãos, prestem muita atenção, vocês que estão aqui e quem está nos acompanhando em casa, preste muita atenção. Eu não estou dizendo com isso, em hipótese alguma, Deus me livre, que a Bíblia contém erro. Não estou falando de erro da Bíblia, não. Não se trata de falar aqui de erro da Bíblia, não é isso, entenda bem. Estou falando que houve erros em quê? Nas divisões. As divisões não são inspiradas. Eu te mostrei aqui, as divisões apareceram quando? Em 1555. Para nós, a gente já pegou a Bíblia assim, mas originalmente não tinha essas divisões.
Perceba aqui o capítulo 52 do livro do profeta Isaías. O versículo 13. Leia a epígrafe, ou seja, o título que está acima do versículo 13. Pode ler aí, ó. Lê alguém aí para nós, a epígrafe. A aparição, as dores e a glória do Messias. Vai começar aqui a falar da aparição, dores e glória. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada. Você percebe que a gente sempre lê esse texto começando no capítulo 53. Mas só que ele já começa a falar aqui no finalzinho do 52, da aparência desfigurada, mais do que o de qualquer outro, a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. E quem deu crédito à nossa pregação? Perceba, quando a gente começa a ler aqui, quem deu crédito à nossa pregação? De que pregação? Dessa que ele fala aqui, ó, no versículo 15. Borrifará muitas nações, os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Está falando da mensagem do Cristo desfigurado, crucificado. E aí quem é que vai acreditar nessa pregação? Está continuando o assunto. Só que se você pegar e começar aqui, você perde o que na verdade começou 3 versículos antes. Então, de vez em quando você estiver estudando, atente a isso. Não fique preso à divisão por capítulos. Você tem que estar preso ao grupo de assuntos. Às vezes você tem que ir vários capítulos para entender um assunto. Às vezes, é isso que eu estou querendo que você considere. Então, te trouxe aqui 2 exemplos. Vamos lá, vamos voltar ao nosso material aqui para a gente encerrar o capítulo 1 e irmos ao nosso intervalo. Falei da divisão por testamento. A palavra testamento vem do termo grego diateque, que significa aliança ou concerto. O Antigo Testamento contém 39 livros, foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que estão em aramaico. Está aí os trechos. O aramaico, a língua que Israel trouxe do exílio babilônico. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, que são Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, sendo que este último, profético, está subdividido em profetas maiores e... Isso aí, vira a página aí, tem aí um quadrinho com toda a divisão. Não vou ler aqui, não há necessidade, trouxe apenas aqui para nós organizarmos. Parágrafo aí final da página 8. O Novo Testamento contém 27 livros. Foi escrito originalmente em que língua? Grego. Não o grego clássico dos eruditos, mas o grego do povo, o grego comum, também chamado de grego koiné, a linguagem ali coloquial do dia a dia. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos de assunto, conforme os assuntos que pertencem. São eles: biografia, história, epístolas, tá? Epístola e carta é a mesma coisa, e profecia. Sendo que o terceiro grupo, epístolas, estão subdivididas em epístolas paulinas, que são as epístolas escritas por quem? Paulo, e epístolas gerais. Tem mais uma subdivisão aqui. Dentro das epístolas paulinas, encontramos ainda as chamadas epístolas pastorais, que foram cartas que Paulo dirigiu a pastores. Dá uma olhada no quadro aí da página 9. Olha aí na epístola paulina, que é o terceiro grupo. Lá embaixo, lá, você vai ter em negrito 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, entre parênteses, pastoral, pastoral, pastoral. Então temos essas epístolas pastorais. Então aqui um formato de divisão da Bíblia. Depois a gente retorna falando, deixa eu passar aqui, daqui a pouco a gente volta no capítulo 2. Vamos retomar então a segunda parte da aula, página 10, capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2,
página 10, harmonia entre os dois testamentos. Vamos falar agora da harmonia que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Como já exposto, a palavra testamento vem do termo grego diateque, que significa aliança ou concerto. Este termo refere-se a um acordo entre homens ou entre Deus e os homens. Então, quando a gente fala assim, aliança, antiga aliança, nova aliança, antigo pacto, novo pacto, antigo concerto, novo concerto, antigo testamento, novo testamento, a gente imagina um contrato que as pessoas firmam, né? Duas pessoas firmam um contrato, uma aliança, um acordo. Só que quando se trata da Bíblia, nós temos um contrato entre Deus e os homens. Aqui estão todas as cláusulas desse contrato, né? Vamos dizer assim, estou fazendo aqui por analogia. Então existe o antigo contrato, o antigo concerto, a antiga aliança e o novo pacto, o novo acordo, a nova aliança. A antiga aliança, a gente vai ver aqui, tem um momento em que ela foi firmada, carimbada, autenticada, começou a valer a partir daquele momento. A nova aliança também tem um momento em que ela foi carimbada, autenticada, enfim, a partir daquele momento passou a vigorar. Se nós temos dois acordos, dois contratos entre as mesmas pessoas, se eu firmo um acordo com o pastor Celso, e aí depois a gente vai firmar um outro acordo, o outro acordo é uma nova aliança, um novo contrato, aquele antigo, ele não precisa necessariamente ser totalmente anulado, ele pode servir de base, pode servir de fundamento, para que a gente firme um novo acordo. É como se fosse, tá? Não estou falando aqui ainda de forma literal, estou trazendo analogicamente para melhorar a compreensão. É como se a partir de um acordo que foi feito, a gente percebeu, olha, a gente poderia melhorar aqui para a relação entre as partes ser melhor. Vamos melhorar essa cláusula, essa, então vamos firmar um novo acordo, melhorando aqui essa... Seria mais ou menos assim, não estou afirmando que é exatamente assim, mas para você entender, porque fica muito vago, a gente fala o Antigo Testamento, o Novo, parece que é só diz respeito a tempo, a antigo porque foi lá antigamente, o novo é porque é mais recente. Não necessariamente diga respeito a tempo, mas diz respeito também às cláusulas contratuais, à mudança ali no acordo, etc. Então vamos analisar já com essas informações assim preliminares em mente. Vamos voltar ao texto aqui, ó. O Antigo Testamento, no que diz respeito à Bíblia, é o registro da antiga aliança. A aliança que Deus fez com quem? Judeus. Em que cartório? O cartório do monte? Lá, vamos fazer um acordo, uma aliança. Deus e o povo. Pegou Moisés fosse ali a pessoa que trabalha lá no cartório, que vai ser o mediador desse acordo entre as partes. Então, Monte Sinai, o local do firmamento dessa aliança, desse acordo. Então, ali foi firmado. O Novo Testamento é o registro da nova aliança, que Jesus fez por intermédio do seu sangue. Então a nova na cruz, a antiga no Monte Sinai, a nova aliança no Monte Calvário. As duas alianças em dois montes, o primeiro no Sinai, o segundo no Calvário. Primeiro, para um grupo, judeus. O segundo, Deus pega o grupo judeus e gentios, forma o terceiro grupo, igreja, e esta aliança é com a igreja. Por isso entender, eu faço parte do grupo igreja. A aliança que Deus tem comigo é a antiga ou é a nova?
Então nós estamos debaixo, eu tenho o acordo que Deus firmou comigo. Estou falando assim simples, irmão, para você. O acordo que eu tenho com Deus e Deus comigo foi formalizado no Calvário. É a nova aliança, é o novo acordo, é o novo testamento. Todo mês, irmãos, nós ratificamos. Ratificar é reforçar, renovar, confirmar. O que nós fazemos todos os meses para confirmar essa aliança? A ceia. Este sangue é o Novo Testamento. Este cálice contém o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de... Então eu lembro, eu tenho um acordo com Ele, eu tenho uma aliança com Ele, o sangue dele está aqui, o pacto, a aliança. Todas as vezes que beber, nós temos que trazer a memória. Temos um acordo, temos uma aliança, estamos debaixo de um pacto. Isso é importante. Então, não aplique a você, igreja, o acordo que Deus fez com o judeu no Sinai. Lembra do que eu disse aqui? O perigo de você não fazer a divisão certa, pegar o que Deus contratou, o contrato que Deus firmou com o judeu no Sinai, você que não é judeu, não tem nada a ver com aquilo lá, e querer pegar aquela... Temos que saber fazer a divisão certa. Vamos prosseguir aqui, ó. Do ponto de vista literário, analisando a Bíblia apenas como uma literatura, os 66 livros, então do ponto de vista literário, como bem sabemos, o Antigo Testamento começa onde? No Gênesis, e termina em Malaquias. Quando a gente fala, abre aí no Antigo Testamento, em Gênesis, no Antigo literário, sim, os livros. E o Novo Testamento inicia onde? E termina... Isso aqui é meramente do ponto de vista literário, falando apenas dos livros. Entretanto, do ponto de vista doutrinal e dispensacional, quem ainda não tinha ouvido falar de dispensação, já está ouvindo hoje pela segunda vez. Dispensacional, dispensação da lei, dispensação da graça. Do ponto de vista dispensacional, esse não é o caso, pois a antiga aliança, o antigo pacto, começou aonde? Em Êxodo 20, lá no Sinai. Não foi em Gênesis 1, foi em Êxodo 20. E a nova aliança não começa em Mateus 1, ela começa com a morte de Cristo, na cruz, não lá no Mateus 1. Mateus 1 é apenas do ponto de vista literário, é o Novo Testamento, começa em Mateus 1, o Antigo Testamento, em Gênesis 1. Mas quando a gente fala o momento em que o acordo foi firmado, o pacto, a aliança, a antiga foi no Sinai, Êxodo 20, a nova foi no Calvário. Aí cada um dos 4 evangelistas tem o seu capítulo respectivo para falar do tema da crucificação. Então, em sentido amplo, aliás, a nova aliança inicia com a morte de Cristo, continuará com o povo de Deus para sempre. Em sentido amplo, podemos dizer que o Antigo Testamento é o registro da conduta de Deus com seu povo sob a lei. E o Novo Testamento é o registro do comportamento de Deus com seu povo celestial, olha aí, a igreja, sob a graça. Então hoje Deus me trata, hoje Deus trata comigo, conosco, a igreja, com base neste novo acordo, com base nessa nova aliança. Nós estamos acordados com Deus, firmados, pactuados com Deus, na nova aliança. Então, nosso tratamento com Deus e o de Deus para conosco, nós estamos firmados na aliança do Calvário, da cruz. Não perca isso de vista jamais, não esqueça disso. Portanto, a linha divisória entre o Antigo e o Novo Testamento, entre os dois, é a cruz, não a página em branco entre Malaquias e Mateus. Então, quando é que termina um e começa outro? Na cruz. A cruz é abolida, na cruz ali se encerra uma aliança, na cruz começa a nova aliança. Muitas coisas aconteceram no Calvário, nós vamos falar sobre isso lá em Cristologia, as implicações, irmãos, em tantas áreas, espiritual, religiosa, cultural, doutrinária,
tanta coisa que mudou a partir do Calvário. Não, vamos falar quando tratarmos em cristologia da crucificação e as implicações da morte de Cristo, né? Os benefícios que a morte de Cristo trouxe para nós, a igreja, nós vamos tratar lá. Então, a mudança da aliança, do pacto, do testamento, não é aquela linha, aquela página, aliás, que a maioria das Bíblias hoje nem tem mais a página em branco. As Bíblias mais antigas, eu gosto de lembrar sempre, as mais antigas, e apesar de eu não ser tão antigo, mas já tive uma Bíblia como essa, que minha mãe me deu Bíblia quando eu era ainda bebezinho, tá? Não sou tão antigo. Ela me deu Bíblia muito novo. Aquelas Bíblias mais antigas, quando você terminava o Malaquias, aí vinha 4 folhas em branco. Aí depois vinha o Mateus. Eu sei que se eu perguntar se você já teve uma Bíblia como essa, você vai ficar com vergonha, mas eu sei que você é dessa época aí. Quem já teve uma Bíblia dessa aí? Aí, levantou a mão lá atrás, aqui, ó, aí, ó. Esse povo aí já serve a Deus há um tempinho já, ó, que bênção. Já está caminhando com Jesus já há um tempinho. O que significava aquelas 4 páginas em branco, que hoje já praticamente não existe? Acredito que por questão gráfica, né, para reduzir custo. Aquelas 4 páginas em branco, opa, aí, ó, tá aí? Tá vendo? Isso é relíquia, hein? Tem aí, ó. Meu Deus. Depois eu vou até que mostrar para o pessoal em casa. Tá achando que eu estou inventando? Tem aí, ó. Meu Deus, é difícil encontrar, hein? Isso aí vale ouro. Essas 4 páginas em branco simbolizam 4 séculos, 400 anos que Deus não falou com o povo, que Deus ficou sem falar. Malaquias encerra e Deus só vai voltar a falar com o povo usando João Batista 400 anos depois. Então você passa aquela página em branco, a outra, são 400 anos de silêncio. Irmão, essa Bíblia aí era um terror na vida daqueles que costumavam pegar a Bíblia assim: Deus, fala comigo. Meu Deus, o Senhor não quer falar comigo? Não, quero falar com você, não. Acontecia, tá? Fala comigo aqui, está tudo em branco, Deus não falava nada. Acontecia, hoje praticamente não acontece mais, né? Mas enfim, então havia esse detalhe aí da divisão. Hoje não existe mais. Vamos voltar aqui, a página 11. Muitos cristãos evitam o Antigo Testamento. Por que razão? Porque eles pensam que não há mensagem para eles nele, ou que é muito difícil de compreender. No entanto, é preciso entender que o Antigo Testamento era a única Bíblia que Cristo, os apóstolos e a igreja primitiva possuíam. Quando Paulo, por exemplo, refere-se às Escrituras, ele está se referindo aos livros do Antigo Testamento. Praticamente os escritos do Novo Testamento referem-se a todos os livros do Antigo Testamento, ou pelo menos os citam. Passemos a considerar aqui 4 propósitos dos escritos do Antigo Testamento. Então, eu não posso desconsiderar. Eu estou na nova aliança, novo pacto, como eu disse aqui, então não me importa, não me interessa saber a antiga. Não, também não é assim. Por algumas razões. Eu vou apresentar aqui, na sequência, pelo menos 4. Além dessa que eu citei. Nos tempos do Novo Testamento, nos tempos de Jesus, nos tempos de Paulo, da igreja primitiva, quando eles faziam menção às Sagradas Escrituras, eles estavam fazendo menção ao Antigo Testamento. O Novo estava acontecendo, se desenrolando, né, sendo escrito ainda ali. Quando eles faziam menção do Antigo Testamento, aliás, da Bíblia, né, que não tem o termo Bíblia, mas as Escrituras, a Palavra de Deus, eles estão fazendo menção do Antigo Testamento. Então, era a Bíblia deles. Nós temos que considerar isso, levar isso na mais alta consideração. Isso é uma razão. Outras razões pelas quais é importante, fundamental, diria eu, o estudo também do Antigo Testamento. Vamos lá, considerar aqui 4 propósitos. Primeiro deles está aí: fundação. Se não fossem pelos registros do Antigo Testamento, não teríamos nenhuma informação a respeito da origem do universo, da origem do homem,
do início do pecado, do nascimento da nação hebraica, ou até mesmo dos propósitos de Deus para o mundo. Podemos traçar de volta a história do Antigo Testamento, cada doutrina no Novo Testamento. Se quisermos interpretar de forma correta o Novo Testamento, precisamos compreender o registro do Antigo Testamento. Destaco isso ali. Então, por que é que eu não posso simplesmente desprezar, desconsiderar, desqualificar o Antigo Testamento? Onde é que eu ia entender ou saber sobre a fundação, a criação do homem, do universo, o chamado de Deus do povo hebreu através da chamada de Abraão, a origem do pecado, as promessas messiânicas? Quantas doutrinas que nós compreendemos no Novo Testamento, mas nós só conseguimos entendê-las à luz do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento lançava, eram como sombras, não é? E o Novo Testamento então traz todo o cumprimento, traz a luz daquilo que antes era apenas tipificado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se eu cortar esse elo, se eu simplesmente romper esta linha sequencial de eventos, vai ficar deturpada a minha compreensão do Novo Testamento. Eu preciso entender o Antigo, ler e estudar, porque vai me ajudar a compreender, vai fazer sentido muita coisa no Novo Testamento a partir da compreensão do Antigo, ainda que eu esteja vivendo sob a nova. Por que a Antiga não figura mais? Por que a Antiga não está mais em vigor? Eu vou entender o que aconteceu para que ela não ter dado certo, quais foram as falhas, os erros. Então, eu preciso considerar. Primeiro, fundação. Se quisermos interpretar de forma correta o Novo, precisamos compreender o registro do Antigo Testamento. Segundo motivo chama-se preparação. O Antigo Testamento revela a preparação de Deus para a vinda de seu Filho ao mundo. Já em Gênesis, vemos a necessidade de um Salvador e a promessa de que ele virá por intermédio da mulher, da nação judaica, da tribo de Judá. Lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher, depois, enfim, da nação judaica, da tribo de Judá, enfim. O resto do Antigo Testamento amplia esses fatos e mostra como Satanás tentou destruir a nação judaica a fim de evitar o nascimento de Cristo. Gênesis 3,15 indica que há duas sementes em conflito no mundo: a semente de Satanás e a de Cristo. E a partir do Gênesis 4 nós vemos esse conflito. Então, muita coisa no Novo Testamento eu também só consigo compreender se eu entender o Antigo Testamento como um ambiente de preparação, um cenário de preparação. A revelação bíblica, irmãos, ela é progressiva. Existem revelações que Deus quer nos dar, mas a gente não está pronto para recebê-la. Então Deus vai nos dando, vamos dizer assim, doses homeopáticas. Vai dando um pouquinho, vai dando um pouquinho, vai dando um pouquinho, até que a gente esteja pronto para receber aquela revelação que Ele de fato quer nos entregar. Mas que se fosse entregue há um tempo atrás, nós não compreenderíamos, não faria sentido, faríamos mau uso. Então Deus vem preparando. Por isso que o Antigo Testamento, ele serve justamente dessa preparação. Porque a revelação de Deus é progressiva, vai progredindo, até atingirmos o ápice da revelação de Deus, que é Cristo. Cristo é o ápice da revelação de Deus. Então, até chegar a esse momento, Deus vem se revelando. Então, a preparação. O Antigo Testamento revela a preparação de Deus para a vinda do seu Filho, Jesus, ao mundo. Terceiro, por que é importante o Antigo Testamento? Pela razão que chamamos aqui de tipificação. O que é tipificação?
também ao longo do curso ouviremos falar muito disso. O Antigo Testamento é a galeria de quadros de Deus que mostra a sua verdade em quê? Tipos e símbolos. Tipos. Esta palavra aqui, tipos, tipologia. Quem já ouviu falar de tipologia? Tipologia bíblica, tipificação, tipos. Um tipo de Cristo, né? Às vezes você já ouviu um pregador, um professor de escola dominical, José era um tipo de Cristo, Josué foi um tipo de Cristo, o tabernáculo era um tipo de Cristo. Mas tipo, o que é isso? Está falando de tipologia. Tipologia, são representações de Cristo. Como eu disse, a revelação de Deus é progressiva. Então Deus vem se revelando através de tipos, de símbolos. Cada doutrina do Novo Testamento tem uma tipificação no Antigo Testamento. Exemplo, o Cordeiro Pascual de Êxodo 12 é um relato de Cristo, é um tipo de Cristo. O tabernáculo do Antigo Testamento tipifica a obra da redenção. A unção com óleo no Antigo Testamento é um tipo o quê? Da unção do Espírito Santo no Novo Testamento. Ao estudar o Antigo Testamento, certifique-se de usar a luz do Novo para dissipar as sombras e de procurar sempre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Só tome cuidado para não forçar, tá? Que às vezes também a pessoa quer achar tipo onde não tem, quer transformar tudo em tipo, coisa que não tem nada a ver, ele torce, força, vai e vem, querendo montar um Lego com peça que você está vendo que não encaixa, não é aí, e ele, não, é aqui, irmão, não é aí. Não. Então tem que ter o cuidado também para não forçar, mas os tipos existem, estão ali ao longo do Antigo Testamento. O tabernáculo é um tipo de Cristo. O sacrifício que era apresentado, o cordeiro que era apresentado no altar do holocausto, é um tipo da cruz do Calvário. Lá naquele holocausto lá, os homens traziam os seus cordeiros. Na cruz do Calvário, aquele que João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Quando nós entrarmos nessa parte, irmão, lá em Cristologia, olha, vai ser difícil segurar o glória a Deus e aleluia. Quando a gente entra nessa parte aqui, é maravilhoso. Por quê? Porque você compreende que Deus deu aos homens, na antiga aliança, a oportunidade de redimirem-se dos seus pecados a partir da oferta de cordeiros. E os homens vinham, repetindo aquele sacrifício, repetindo, a fim de cobrirem os pecados e poderem ter comunhão com Deus. Até que chega um momento que Deus decide Ele mesmo entregar o cordeiro para ser ofertado a Ele. Já parou para pensar nisso? A gente peca, a gente gera dívida, e quem é que paga a nossa dívida com aquele a quem nós devemos? A pessoa a quem nós devemos nos dá o recurso para a gente pagar a ele. Já parou para pensar nisso? Você acha que isso acontece hoje? Você chega lá no banco, o gerente diz, olha, você deve aqui 20 mil reais. Seu saldo está negativo em 20 mil reais. Mas segura aí só um momentinho. Acabei de transferir para a sua conta aí 20 mil reais. Já aconteceu com você, o gerente, fazer isso? Nem vai acontecer. Senão você vai sair daqui dizendo, acho que foi um sinal, o pastor falou lá, eu vou lá no banco lá, acho que aquilo lá foi Deus. Não, irmão, Deus está falando não, aqui não, hein? Isso não acontece não. O gerente fazer isso, pode ir lá Deus fazer um milagre, outra coisa, mas aquela pessoa, só que Deus está fazendo isso. A gente deve e Ele vai nos entrega a oferta que deve ser dada a Ele. Tipos, são tipos, tipificação, para a gente ter aqui uma ideia, né? Entre outras, estou destacando essa aqui. Então, ao estudar o Antigo Testamento, certifique-se de usar a luz do Novo para dissipar as sombras e procurar sempre a pessoa e obra de Jesus Cristo.
Você vai sempre, você já tem um conhecimento do novo, aí você vai para o antigo, procurando Cristo ali. Você chega lá em Gênesis, o pecado entra na raça humana, aí o homem vem se apresentar diante de Deus vestindo folha de figueira. A forma humana de tentar resolver o problema, folha de figueira. Aí depois Deus prepara para o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva, Deus prepara para eles vestimenta feita de quê? Pele de cordeiro, Então teve que sacrificar um cordeiro, né? Para poder dar a pele, para cobrir o pecado do homem e o homem poder se apresentar diante de Deus. Olha onde Jesus já apareceu aí, Olha onde a gente já encontrou Jesus. O homem vem tentando se apresentar diante de Deus, escondido atrás de folhinha de figueira. Aí Deus, não, assim você não vai. Pega essa pele de cordeiro aqui, se veste de cordeiro e vem. Agora dá para te receber, vestido de cordeiro. Olha aí, já está dizendo como é que lá na frente Deus vai nos purificar para que a gente se apresente diante dele, o sacrifício do cordeiro. Tipos, importante. Finalmente, em quarto lugar, não último, mas os 4 que eu coloquei aqui no nosso material, demonstração. O Antigo Testamento é um livro prático, que mostra os fracassos e o sucesso do povo de Deus. Principalmente os livros históricos, que é narrativa de fatos históricos, de acontecimentos fatídicos, reais. E aí ele nos apresenta o que? Erros, acertos, ocasiões em que os homens de Deus agiram de forma que agradaram a Deus, momentos em que os homens e mulheres, falo de forma genérica, fizeram coisas que desagradaram a Deus. Então já está me demonstrando de que maneira eu devo agir, de que maneira eu não devo agir. É um compêndio de informações valiosas para mim, que posso interagir com Deus, não esperando eu errar para aprender, mas simplesmente olhando para os erros de outros e principalmente para os acertos, a fim de reproduzir os acertos e evitar os erros. Então, é um livro muito prático, a boa parte do seu conteúdo, principalmente dos livros históricos, vemos Deus demonstrar seu poder na vida das pessoas, mas também vemos o que a incredulidade e o pecado fazem às pessoas. O Espírito Santo inspirou os autores sagrados a registrarem esses pecados e sucessos para o quê? Para o nosso benefício. Está ali, Aí à frente vem uma referência bíblica, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Olha o que está escrito lá. Estas coisas, Paulo está se referindo a alguns acontecimentos da antiga aliança, do Antigo Testamento. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para quê? Advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo, aquilo lá aconteceu e serve para nós de advertência. Olha como Deus puniu aquele que praticou tal pecado. Opa, já não vou por esse caminho, já tenho aqui como uma advertência. Então serve para nós como demonstração, como advertência. Quando vemos homens, voltando aí no texto, como Abraão, Moisés, Davi, superarem os seus problemas por meio da fé, sentimos-nos encorajados e esperançosos. As orações de salmos, os conselhos práticos de provérbios, ajudam-nos em nossa vida diária, se confiarmos e obedecermos. Então, tem esses valores aqui no Antigo Testamento, que nós não podemos desconsiderar. Finalizando, nosso Senhor Jesus Cristo é a chave para toda a Bíblia. Ele é o verdadeiro elo entre os testamentos. É impossível entender o Antigo Testamento se desconsiderarmos a pessoa de Jesus. Por que razão? Está aí, porque Cristo é profetizado no Antigo, está presente
nos evangelhos, é proclamado em Atos, é mais compreendido nas epístolas e predomina vitoriosamente em Apocalipse. Jesus está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Nós vamos encontrá-lo. Já antecipo a você, não é a semana que vem, mas na outra nós vamos ver o que cada livro da Bíblia tem a falar acerca de Jesus. Aulas imperdíveis, irmãos, aulas tremendas mesmo para cada um de nós. Nós vamos encerrar por aqui, faltam alguns minutos para o nosso horário, então não dará tempo de começar o capítulo 3, mas já te estimulo em casa, leia. Leia o capítulo 3, autoridade, capítulo 4, inspiração, ainda que não compreenda muito, mas já fique ali um pouquinho familiarizado para facilitar o entendimento aqui em sala de aula, né, aqui conosco. E mais uma vez te peço, nos ajude a continuar divulgando o curso, convide mais pessoas. Como eu disse na semana passada, é possível entrar no curso até o 3º livro, então pode chegar outras pessoas, entrarem, virem conosco, até porque ele entrando depois, ele pega o livro 1, vai para os vídeos, faz as aulas, faz a prova e continua seguindo junto conosco. Então nos ajude ainda na divulgação, nos ajude compartilhando nosso conteúdo que estamos produzindo, nos ajude aí também para alcançarmos o número de inscritos no canal. Me dirijo a quem está em casa nos assistindo, também acompanhando esse vídeo. Se inscreve no canal do YouTube da Escola Teológica Shema, compartilhe o vídeo. Vamos popularizar a palavra de Deus, democratizar. Quanto mais pessoas conhecendo a palavra de Deus, menos pessoas sendo enganadas pelo diabo, sendo derrotada pelo inimigo, mais a igreja de Deus é fortalecida e mais firmemente caminhará em direção ao céu. Então nos ajuda nesse projeto, nesse propósito de disseminar a palavra de Deus sem fronteiras, sem barreiras, em nome de Jesus. Vamos ficar sob os pés, vamos orar. Depois da oração e encerramento, não vão embora aqueles que têm direito ao livro. Está apresentando lá atrás, nossa irmã que trouxe aqui. Tem mais alguém? Zé Roberto trouxe o Adrivan? E cadê o Zé Roberto? Ei, presbítero Zé Roberto, deve estar assistindo a aula aí, hein? Está assistindo? Aí, ó, é seu, hein? Daqui a pouco eu vou passar aqui pelo vídeo, você vai chegar aí na sua mão aí no seu... Pode ficar tranquilo que você vai receber. Dá um glória aí na live aí. O livro é seu. Se você quer também, traz um aluno semana que vem, ou consegue aí uns inscritos lá para o canal e você vai ter esse livro. Conversão parcial. A tragédia de caminhar com Deus pela metade. Também? Será que eu tenho esse tanto de livro para dar para tanta gente assim? Tem, irmão, fica tranquilo, tem um monte de caixa de livro lá em casa. Pode trazer aluno até a gente encher aqui, botar cadeira, sentar o pessoal aqui no chão. Tem livro à vontade para distribuir, vai ser um prazer. Vamos orar então e agradecer a Deus e encerrar mais essa aula. Quem está saindo aqui abençoado, dá um glória a Deus aí. Até quem está em casa deu também ouvir aqui, que bênção. Querido Deus eterno Pai, te louvamos mais uma vez na noite deste dia, pela oportunidade, o privilégio, a bênção que recebemos, de nos reunir para falar de assuntos tão preciosos, edificantes, poderosos, que alimentam, fortalecem a nossa alma, fortificam a nossa fé. Abençoe o teu povo, dê a cada um fim de semana abençoado. Ó Pai, continue nos ajudando a prosseguir, realizando a tua obra com ousadia, entusiasmo, alegria. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em gratidão, pedindo que continue com a sua mão estendida sobre a Escola Teológica Shema, abençoando as nossas vidas, cada aluno, dando ânimo, dando graça, ó Deus, dando vigor para prosseguir essa jornada, que embora seja difícil, mas é recompensadora e em tudo o teu nome é glorificado. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e a igreja de Deus diz...